Olá, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina de Física e Estatística Matéria Condensada. E na aula de hoje a gente vai estar resolvendo alguns exercícios referentes ao nosso livro-texto, onde esses exercícios resolvidos que a gente vai fazer aqui de maneira detalhada, para a gente dirimir todas as dúvidas, vai auxiliar vocês aí na resolução das listas de atividade que vocês devem estar postando no ambiente virtual de aprendizagem. Então, o exercício que a gente vai resolver aí na aula de hoje é o exercício 1.7 do livro-texto. Ele se encontra na aula 1, onde que diz assim: se todas as moléculas de água em 1 grama de água fossem distribuídas uniformemente sobre a superfície da Terra, qual a densidade superficial de moléculas? Considere a Terra esférica com raio de 6,4 vezes 10 a terceira quilômetros. Então, muito bem. Então, aqui é um problema onde que a gente vai ter que separar primeiramente as informações. Então, o que ele nos forneceu aqui? Primeiramente, ele nos forneceu a massa da substância. No caso, a substância que é a água. Então, a gente tem a massa de 1 grama. Outra informação aqui que vai ser importante para a resolução do problema é o raio da Terra. Então, ou seja, a gente vai considerar aqui a Terra como uma esfera, onde que essa esfera teria um raio de 6,4 vezes 10 a terceira quilômetros, ou seja, aproximadamente 6.400 quilômetros. E eles nos forneceu aqui, de maneira implícita, a massa molar da substância. Porque como é água, a gente sabe que uma molécula de água possui um oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, ou seja, H2O. Como a massa molar do hidrogênio é 16 gramas, né? E a massa do hidrogênio é 1 grama por mol, então, dois átomos de hidrogênio eu tenho 2 gramas por mol e o átomo de oxigênio são 16 gramas por mol. 16 mais 2, a gente tem uma massa molar de 18 gramas por mol. Muito bem. Como que a gente vai fazer para calcular a densidade superficial de moléculas sobre a superfície da Terra? Então, a equação que nos possibilita calcular essa densidade superficial de moléculas é dado por φ de S, então o nosso φ vai representar a densidade superficial, onde que ela é obtida pegando-se N, que é o número de moléculas da substância, e dividindo por A, onde que A é a área superficial, onde que essas moléculas vão ser distribuídas. Então, o que a gente precisa encontrar aqui para a gente resolver esse problema, ou seja, para a gente calcular a densidade superficial de moléculas? A gente precisa primeiro encontrar qual é o número de moléculas que eu tenho em 1 grama de água, e eu preciso calcular a área superficial onde que essas moléculas vão ser distribuídas. Então, vamos lá. Então, para encontrar o número de moléculas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de mols. E como que a gente calcula o número de mols? O número de mols é calculado pegando-se a massa da minha substância e dividindo pela massa molar. Como a gente acompanhou no slide anterior, a massa da substância, que é a água, é de 1 grama. E a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, a gente substitui o mzinho, que é a massa da substância, por 1. A massa molar da água, que é o mzão, substituímos por 18. E nós temos aí que o número de mols é 1 sobre 18 mols. Esse é o número de mols da nossa substância em questão. Muito bem. Como que a gente faz para calcular agora, então, o número de moléculas que se encontra em 1 grama de água? Esse número de moléculas é muito simples de ser encontrado. Basta multiplicar o número de mols pelo chamado número de Avogadro. O que seria o número de Avogadro? O número de Avogadro seria o número de moléculas que eu tenho em 1 mol da minha substância. Então, Nzão, que vai representar aqui o número de moléculas da minha substância, vai ser o número de mols multiplicado pelo número de Avogadro. Então, o Nzinho ali seria o número de mols. O Na seria o número de Avogadro, então a gente pega no lugar de Nzinho, substituímos por 1 sobre 18 e multiplicamos pelo número de Avogadro, que é esse número extenso aqui, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter que o número de moléculas em 1 grama de água corresponde a 3,35 vezes 10 a 22 moléculas. Então, a nossa primeira informação já foi encontrada. O que precisamos encontrar agora? A área de superfície da Terra.
Como como o exercício pediu para considerar a Terra esférica, então para a gente calcular a área superficial da Terra, basta a gente obtemos essa área calculando-se a área da esfera. A área da esfera, como a gente já sabe bem, corresponde a 4π vezes r ao quadrado. No caso aqui, o nosso r seria o raio da nossa esfera. Então, substituímos aqui o lugar de r por 6,4 vezes 10 à terceira, ou seja, que é o raio. Elevamos esse raio ao quadrado, depois multiplicamos por 4π e vamos encontrar aí uma área superficial de 5,15 vezes 10 à sexta quilômetros quadrados, né? Fazendo uma observação, no livro está incorreta essa informação. Lá está 515 quilômetros quadrados, está errado. O valor correto é 5,15 vezes 10 elevado à sexta quilômetros quadrados. Como agora já encontramos o número de moléculas e nós encontramos a área superficial que essa quantidade de moléculas vai ser distribuída, a gente pode encontrar agora a nossa densidade superficial. Então, a nossa densidade superficial, como a gente já colocou, é dado pelo número de moléculas da minha substância e dividido pela área superficial onde que esse número de moléculas vai ser distribuído. Então, substituímos os valores do número de moléculas, substituímos o valor da área, fazemos essa divisão bem simples aqui e vamos encontrar aí que a densidade superficial de moléculas vai ser de 6,5 vezes 10 a 15 moléculas por quilômetro quadrado. Então, o que esse resultado fisicamente significa? Significa que a cada 1 quilômetro quadrado de área, a gente vai ter uma distribuição, a gente vai ter um número de moléculas igual a 6,5 vezes 10 a 15. Ou, colocando a resposta em moléculas por centímetro quadrado, como que fazemos isso? 1 quilômetro são 10.000 centímetros. 10.000 é 1 quilômetro é 100.000 centímetros. 100.000 é 10 elevado à quinta. Como é quilômetro quadrado, 10 à quinta ao quadrado e fica 10 elevado a 10 centímetros quadrados. Então, pegamos 6,5 vezes 10 a 15 e dividimos por 10 elevado a 10, que vamos obter 6,5 vezes 10 à quinta moléculas por centímetro quadrado. Ou seja, a cada 1 centímetro quadrado de área, ou seja, seria um quadrado, por exemplo, de 1 centímetro por 1 centímetro, eu ia conter dentro dessa área de 1 centímetro quadrado 6,5 vezes 10 à quinta 5 moléculas. Então está aí, encontramos o nosso resultado. Esse exercício se encontra-se na lista de atividades que vocês vão ter que postar no AVA. É um exercício bem parecido, é só fazer o mesmo desenvolvimento, o mesmo raciocínio. Então, fica aí a nossa aula e até a próxima vez.